Fala galera, tudo bem? Sou o professor Roberto Falcione, professor de História, em nome da Secretaria da Educação. Todos bem-vindos para mais uma aula de História. Primeiro eu tenho dois recadinhos muito importantes. Lembram daquele link que nós tínhamos antigamente em cima da atividade? Não há mais. Agora a atividade é o que dá presença. Por isso, pô, galerinha, caprichem aí, façam sempre a atividade. Novamente, eu sei que já falei sempre, todas as aulas, tem aquele recado importante também, né? Galera que estuda, bacana, assistindo as aulas pela televisão, pega o material impresso do colégio, pô, só tenho parabéns, eu não tenho outra palavra, porque vocês estão estudando. Mas gostaria de deixar um convite, quem pode, quem tem acesso, quem tem condições tecnológicas, venha conhecer o Aula Paraná, esse universo tecnológico aí das aulas, né? O sistema do Classroom, muito bacana. Né, com as atividades, com materiais de apoio, até livros mesmo digitais dentro dos drives do sistema, é muito legal. Vamos lá, galerinha, começamos nossa aula então, sem mais delongas, como diriam os mais antigos. Dobrem as mangas, apertem o cinto, como diria o clichêzão, e eu continuo sem memes, como diz o outro, eu sou imemável, segurem-se na poltrona, embarquem nessa, vamos juntos, pô, uma super aula para todos nós aí. Nossos objetivos da nossa aula são dois: identificar e analisar as diferentes formas de contato, adaptação ou exclusão entre populações em variados tempos e espaços, apontar a representação que os romanos faziam dos povos germânicos. Professor, representação o que eles imaginavam ser para eles, qual que era a imagem, a representação de um germano, de um bárbaro, de um povo externo, né, para os romanos. A partir do termo, olha que bacana, vamos desconstruir a imagem do bárbaro nessa aula de hoje. Retomando, na aula passada, vocês viram com o professor Leis Romanas, as leis das 12 tábuas, o legado romano no mundo atual, uma aula com o professor Paulo Brito. Poxa vida, mandar um abração também, inclusive, que foi uma surpresa para o filho dele aí, né? E olha, estou curioso já para me preparando para assistir essa aula, como eu comentei com ele, que deve ter sido assim, poxa, uma participação super bacana. Vocês vão vir comigo nessa aula. Retomando agora a aula 79, a desagregação. Ô, professor, que palavra difícil é essa? Desagregar, desmontar o império. Ué, é o fim do império? Isso, o que nós comentamos nas aulas passadas? Muito grande. Para manter o bicho não é fácil, não. Vamos ver o contato dos romanos e os germanos. O significado de bárbaro para os romanos e a desagregação. A crise, apesar que existe uma corrente de historiadores que não gostam de utilizar o termo crise na história, né? A crise da Idade Média, a crise, né? Colocam mais por questões diversas relacionadas ao que nós vamos entender como uma desagregação, como o professor Boulos colocou no seu livro. E aí nessa linha que nós vamos junto aí, beleza? Sempre começamos a nossa aula fazendo uma problemática, não é isso? Então agora vocês são os historiadores da nossa aula, embarque nessa. E vocês? Saberia dizer para mim o que se refere a essa imagem? Olha, professor, não sei, mas é uma estátua, né? Pô, trabalhando com a lógica elementar, meu caro Watson. Muito bom. E aí, que mais? Não sei, professor, uma espécie de um monumento? Boa. Já que tem mais um aqui, eu vou estragar. Não, tem mais um. Aê! Mesmo monumento, mas nós temos um foco na estátua. Galera, é um romano? Ó, professor, eu não vi. Eu nunca vi nenhuma estátua romana com essa característica. Beleza. Seria uma espécie de um deus? Deuses? De um panteão romano? Ou da antiguidade? Ou de uma outra civilização? Vocês conhecem a religião dos germanos? Nós vamos estudar. É a galerinha dos vikings aí, quem curte, se prepare, que o Rodin vai vir com tudo. E aí, o que vocês acham? Uma espécie de um guerreiro, professor? Está empunhando a espada num símbolo de vitória? Boa, também. Legal. Mas romano não é, né, professor? Olha, com essas asas na cabeça eu nunca vi, não. Né? Um chapeuzinho de asa. Vamos ver quem é, então? É o Armínio, gostei do nome, o germano. Monumento que aparece na imagem, localiza-se em Lippe, fica na Alemanha. E trata-se... e outra coisa, já vou deixar claro, germano, né, Germânia, que seria aproximadamente na região da Alemanha. A palavra Germânia é a Alemanha. Ah, sério, professor? Sim. Trata-se de uma homenagem ao chefe germânico da tribo dos queruscos, chamado Armínio, treinado como comandante militar romano. Ué, mas professor, como que um germano? Exatamente. Vocês viram nas aulas comigo
que muitos germanos, muitos povos bárbaros, né, aos olhos dos romanos, entraram, né, receberam as cidadanias, como vocês viram nas aulas passadas, havia aqueles níveis de cidadanias, não é mesmo? Diferente, fizemos até um paralelo bem bacana. Pô, eu perdi essa aula, professor. Cara, volta lá. Nós, inclusive, fizemos uma comparação entre o que seria ser um cidadão ateniense, legítimo no sentido amplo da palavra, né? Desculpe, no sentido restrito da palavra, já no mundo romano, né, nesse mundo romano, haviam vários espécie de níveis, né, que nós podemos colocar de cidadania. A principal, aquela cidadania plena, estava apenas um grupo muito restrito, inclusive de romanos, que tinham acesso à política, que tinham acesso a algum tipo de privilégios sociais. Aí você tinha outro tipo de cidadania, um povo estrangeiro que foi dominado, uma espécie de uma província, e poderia participar do exército. Pode participar do exército porque receber uma espécie de uma cidadania restrita. Olha, a sua cidadania te dá o direito de participar do exército. Olha a estratégia para formar exército nas fronteiras e tentar proteger um império daquele tamanho, não é mesmo? E aí, e o que o Armínio fez? Bom, ele viveu entre os anos de 16 a.C. a 21 depois de Cristo. Olha, galera, no mesmo período, inclusive, de Otávio Augusto, né? Ele pegou, inclusive, o finalzinho ali do governo de Otávio Augusto e ficou conhecido como o chefe da aliança de tribos germânicas que dizimou 3 legiões. Professor, mas ele não era do exército? Foi. Ele depois sai, regressa, ele retorna para o seu povo e, inclusive, ajuda a expulsar o próprio exército romano que ele trabalhou. Olha que bacana. Né? Então, ele consegue derrotar 3 legiões, pessoal. Nós estamos falando do momento auge do Império Romano, tá? Acabou de ser implantado a Pax Romana, com um super exército, com mais de 300 mil soldados, se nós pegarmos, né, o momento ali total de todos os soldados das fronteiras do Império. Ele consegue derrotar 3 legiões comandadas por Públio Quintilo Varo, na Batalha da Floresta de Teutoburgo. Opa, valeu. Consegui, quase que deu uma enrolada na língua. Fechou? Aí... Aonde fica a Germânia, professor? Está aqui todo em vermelho o Império Romano. Aqui está a região que seria, então, a Germânia, os povos germânicos. Não é um povo germânico. Nas próximas aulas vocês vão ver que são milhares de povos germanos, né? Godos, visigodos, ostrogodos, toda dessa região, que inclusive vai entrar depois, quando nós chamamos a chamada crise, desculpa a redundância, chamada crise do Império Romano, esses povos vão ser um dos responsáveis por desencadear o fim do que nós chamamos de Império Romano, quando eles começam as invasões dos povos germanos, povos bárbaros, não somente os germanos, os hunos, os érulos também participam. Essa daqui é de 116 depois de Cristo. Ok? Esse mapa está representando esse período. Veja ainda que o Império Romano dominou praticamente toda a Britânia, né? Só faltou ali, como diz, os muros do Adriano, um pouquinho mais para cima. Fechou? Com vocês, quem foi Armínio? Qual relação podemos estabelecer entre ele, o exército e o Império Romano? Porque a brincadeira é essa, você pegar o Armínio, ele tem um conhecimento romano, ele participou do exército romano, ele conhece as estratégias e a academia do exército romano, e depois ele se utiliza, inclusive, disso para expulsar o próprio exército romano de sua região, da região da Germânia. O que vocês acham? Caprichem aí, daqui a pouquinho nós voltamos.
Voltei. Vamos lá? Armínio foi um chefe guerreiro germano que viveu no período do governo de Otávio Augusto. Podemos destacar que recebeu a cidadania e foi um comandante do exército romano, não foi qualquer pessoa. No entanto, ao retornar para a Germânia, derrotou legiões romanas em seu território, um grande feito. Contato entre romanos e germanos. Vamos para o nosso segundo tema agora. A proposta, né? O que eu gostaria de trazer para vocês sobre esse tema. Então, primeiramente, qual que é a ideia de um império romano? Vou até voltar novamente para aquele slide do mapa. Então, nós temos aqui um império romano. Por mais que a sua extensão foi considerada uma coisa gigante para a época, né? Por mais que ele conseguiu dominar do Egito, Cartago, aqui inclusive já está faltando, né? Mas tinham regiões aqui que estavam em pontilhados na Mesopotâmia que eles chegaram a dominar. Por mais que houve todo esse domínio, temos que pensar que essas regiões ainda têm outros povos que são considerados estrangeiros, que não são romanos e que têm contato direto com eles. Ah, professor, por que não vai lá e domina? Mesmo sendo os romanos, mesmo tendo um super império, mesmo tendo um grande exército, esses povos também são guerreiros. É isso que vocês vão ver nas próximas aulas. São guerreiros, literalmente falando. A profissão deles era ser guerreiros. São povos, por mais que eu vou ter um cuidado para usar essa palavra tribal, né? Mas aos olhos dos romanos, são povos guerreiros, alguns são agricultores, mas a maioria são guerreiros e são muito poderosos também. São povos, alguns até inclusive seminômades, que migram em várias regiões. Enfim, não é fácil dominar, não é simples. Vou pegar um exemplo aqui, o famoso Muro de Adriano, que foi a tentativa aqui de barrar os outros povos estrangeiros que tinha na região, porque eles não conseguiam dominar totalmente a Britânia. Então, isso é um ponto muito bacana. O contato entre romanos e germanos foram demorados, frequentes, incluíram interações, adaptações. Dá um exemplo, e muito preconceito, né? Dá um exemplo, professor, de interação. Como nós falamos ali do Armínio, vamos pegar ele como exemplo, não é mesmo? Ele e tantos outros povos estrangeiros de outras regiões que receberam, que nós chamamos de cidadania naqueles níveis, e podiam participar do exército. Inclusive ele assumiu um comando, um cargo importante, né? Um cargo de comando dentro do exército. O que nós poderíamos pensar que só poderiam ser pretorianos, patrícios, não é mesmo? Pessoas importantes, não. Povos estrangeiros também tinham líderes que poderiam entrar no exército e até mesmo comandar, né, algumas legiões. Olha que interessante. Então, essas adaptações, essas interações continuam funcionando. O que acontece com o termo preconceito, que a gente vai ver para os próximos slides, por que os germanos eram chamados de bárbaros pelos romanos? Esse é o termo, porque eu tinha barba e não tomava banho? Não, não é por aí não, mentira. Nós vamos ver daqui a pouquinho qual que são a origem do termo, inclusive bárbaro, é de origem grega, inclusive, olha que bacana. Um exemplo dessa interação foi o caso de Estilicão. Olha, que nome, hein? Um germano que ocupou o posto de general no exército romano. Mais um, olha que bacana. Além disso, sua filha casou-se com o imperador romano Honório. Olha que interessante. Aqui nós temos um díptico. O que é isso, professor? Cada palavra, estilicão, díptico, me ajuda aí. Díptico, eu fui lá, claro que eu fui pesquisar na internet, né? É uma espécie de artefato em metal com dobradiças. Fiz questão, eu ia colocar só o estilicão, mas daí quando eu vi que era importante mostrar aqui as dobradiças, servia até para guardar tipo de moedas, porta-moedas, ou mesmo alguns maiores para servir de decorações. Tinha várias funções esse díptico. Era bem comum na antiguidade. Aqui está a representação dele, da esposa e do menino, com a imagem em relevo de Estilicão, Catedral de Monza, em meninos, 395 depois de Cristo. E aí que é com vocês de novo. De acordo com o que estudamos, descreva como que era o contato entre romanos e germanos. Então a ideia é vocês trazerem o exemplo do Armínio, do Estilicão, né, desses líderes comandos, até mesmo eu comentei sobre a ideia de um preconceito dos romanos, chamando eles, né, de uma forma pejorativa, uma forma negativa. A palavra bárbara. Agora é com vocês. Daqui a pouco nós voltamos, corrigimos juntos.
Voltei. Vamos juntos? O contato ou os contatos entre os romanos e os germanos foram demorados e frequentes. Os contatos entre os povos incluíram interação, adaptação e também preconceito e ou exclusão. Significado de bárbaro. Vamos para o nosso terceiro tema agora. A relação entre germanos e romanos também foi marcada por preconceito e exclusão. Então, aqui o que nesse slide vai apresentar para nós é que a origem da palavra bárbaro é grega. Olha que bacana. E, no sentido mais simples possível para os gregos, o bárbaro era simplesmente um estrangeiro. Esse era o significado. Que depois os romanos se apropriam do significado, né, da palavra bárbaro, para se apresentar, para se representar, ou melhor, para explicar como que eram os povos estrangeiros, mas nessa ideia ele já começa a ter um significado pejorativo, galerinha, é negativo. Né? Então quando os romanos chamavam, esses povos bárbaros, o que eles queriam dizer com isso? Que não falavam latim, que viviam fora das muralhas, né, das fronteiras, vamos colocar assim, né, dos territórios do Império Romano, que não tinham os usos e costumes e não sabiam falar a língua romana, como vocês viram, a latinização, né? Que não tinham um panteão dos deuses romanos, eles adoravam outros deuses, vocês sabem, vocês curtem, a galerinha que curte aí essa cultura pop aí dos vikings, exatamente, eles tinham os deuses, os Thor, né? Odin, Wodan, eram os deuses nórdicos, os deuses da origem deles, são deuses com mais de 2, 3 mil anos atrás, né? A origem deles são germânicas, né? Então, toda essa relação era um dos critérios que os romanos utilizavam para explicar por que era a ideia de bárbaro. Eu sei que dá a ideia de barba, né? Bárbaro, barba, mas na verdade a origem mesmo era grega, como o senhor Roberto explicou, tudo bem? A verdade é que eles tinham sim, né, costumes, uma maneira de se relacionar, social, inclusive, eram extremamente patriarcais, tinham uma ideia de valores guerreiros, vocês vão ver nas próximas aulas aí, vamos destrinchar, vamos conhecer quem eram os germanos, vamos conhecer quem eram, então, esses bárbaros, como diriam os romanos, ok? Mas, em geral, a imagem que os romanos tinham deles era exatamente essa. Não fala latim, não sabem, não têm os costumes, né, e o panteão dos romanos, tem características sociais diferentes dos romanos, e esses são dos critérios. Né? Esses caras são bárbaros. E claro que para os romanos, falar latim, se vestir como um romano, ter características sociais romanas, para eles é uma coisa supervalorizada, né? Uma ideia de civilizados. Nós somos romanos, nós somos o cerne, nós somos a essência do mundo moderno. Olha só esses caras atrasados, vivendo de guerras lá, não sabem nem guerrear, como diz o outro. Nós temos lembra das aulas das máquinas de guerra? Professor, eu perdi essa. Volta lá também para vocês conhecerem um pouco das tecnologias militares dos exércitos romanos. Até a forma de guerrear para os romanos era colocada como uma coisa moderna, civilizada, enquanto que os bárbaros tinham outras maneiras, outras técnicas de guerra, né? Não tinham falanges, isso aí é uma técnica de origem grega, vocês viram com os espartanos, que os romanos se apropriaram também, não é mesmo? Vocês viram essa relação forte entre greco-romana. E aí, o termo bárbaro, nome utilizado pelos gregos e que significa estrangeiro, como o senhor Roberto explicou, foi se apropriado pelos romanos, que também eram considerados estrangeiros. Olha que bacana, os gregos chamavam os romanos de bárbaros, porque eles também eram estrangeiros. Dentro do mundo grego, quem são os romanos? Não é mesmo? Em um primeiro momento, as migrações foram pacíficas, os povos de origem germânica, em sua maioria, foram aceitos nos limites do império. Tá, aqui novamente, pegando aqui essa questão da relação contato germânica com os romanos. Aqui é uma imagem, olha, nós produzirmos as aulas, poxa, ia até agradecer pessoalmente, como diz o outro, literalmente pessoalmente, né, com a técnica Camila, que sempre está participando junto com a gente. A gente tem uma certa dificuldade em montar as aulas do Aula Paraná por questões de direitos autorais, de imagens, né, quando a gente trabalha com a internet. Aqui é uma gravura, né, do século XIX, uma representação, né, de povos germânicos, né, de soldados godos, né, góticos. Isso aqui já é uma representação quase que de HQ, inclusive, né, com essa ideia das asas. Só que eu achei bacana até comparar com aquela imagem lá da estátua do Armínio, né? Pode ser uma espécie de um capacete de algum comandante? Pode ser, como pode ser apenas representação.
tudo bem? Não dá uma ideia de verdade. O que nós temos de povos, bárbaros até encontrei algumas coisas bem bacanas, mas quando a gente coloca ali nas licenças, nos direitos, né, cerceio a gente, como diz o outro. Tudo bem, como diz o outro, aí que sai, como diz o outro, o tin-din ali dos músicos e tudo mais, né, dos artistas. Mas só para vocês entenderem, então, que aqui é uma representação dos povos góticos, dos povos germânicos, né, dos godos, do século XIX, né, bem posterior. Nós estamos falando de 2000 anos atrás, só para vocês terem uma ideia. Explique por que os romanos chamavam os germanos de bárbaros. Porque eles não tomavam banho? Claro que não, não faça isso. Defina a origem da palavra bárbaro. Daqui a pouquinho eu prometo que eu vou parar com essas brincadeiras. Nós voltamos. Combinado?
Voltei, vamos lá? Os romanos chamavam de bárbaros os germanos, né, porque falavam uma língua diferente, desconheciam seus modos e costumes. O termo bárbaro é de origem grega, significa simplesmente estrangeiro. A gente brincou, inclusive, brincou sendo verdade, né? Os romanos eram chamados de bárbaros pelos gregos. Achei muito bacana essa brincadeira. Vamos para o nosso último tema. Continuidade, porque vocês vão ter mais uma outra aula sobre essa desagregação. A partir do século III, surge uma espécie de uma crise prolongada, motivada por fatores internos e externos, que desorganiza o Império Romano. O fator principal, é difícil falar, o conjunto da crise é gigantesco. Disputa entre os poderes, entre os próprios generais, a própria questão do tamanho do Império Romano, as despesas para se manter um exército é altíssimo. O Império Romano se mantinha na base do pão e circo. Vocês viram com o professor Paulo Brito, não foi? Ah, então. Pão e circo custa caro, não tem aquilo tudo, manter uma plebe parada. A principal renda do Império Romano eram as chamadas guerras de conquistas. Não tem mais o que guerrear, não tem mais o que conquistar. Da onde vem o lucro? Da onde vem os escravizados para fazer a produção também agrícola? Para cobrir os gastos, os imperadores romanos aumentavam impostos, desvalorizavam a moeda, assim o dinheiro desvalorizava, desculpe. O dinheiro passa a valer menos e os preços subiam, e isso começa a ter mais dificuldade ainda para as pessoas mais humildes de Roma para sobreviver. Qual foi o principal motivo que levou à crise que se instalou no século III do Império Romano? Pega bem aquele ponto, eu gosto muito de trabalhar com esse termo, com a ideia de que já nasceu com os dias contados, como diz o outro. Como assim, professor? Falando de uma maneira bem simples, não tem mais para onde expandir, custa caro. Né? Para onde que vai os impérios? Para onde que vai o império? Já está praticamente fechado ali aquele território. Como que faz para estender mais? Teria mais exército? Que custo tem tudo isso? Daqui a pouquinho nós voltamos, corrigimos junto.
voltei. É a última vez, vamos fechar essa aula agora. A raiz da crise estava nos gastos crescentes do Império Romano para conservar províncias, pagar funcionários, manter soldados em toda essa extensa fronteira. Manter o império custa caro. Chegou o momento. Vamos juntos? Agora com vocês. Nome do chefe militar germano. Vamos ver quem prestou bastante atenção em nossa aula de hoje. Chegou a vencer legiões romanas em seu território. O nome dele é Armínio. O nome dele é Tarquínio, o nome dele é Aníbal, o nome dele é Honório. Isso, coloca Honório que eu entro nessa câmera, eu vou parar na tua casa aí, rapazinho. Letra A, B, C ou D? Muito bem, acertou, é o Armínio. Tem mais uma? Ah, não, acabou. Fechamos, galerinha? Primeira aula, vocês vão ter a segunda aula de desagregação do Império. Hoje vocês viram, então, o início dessa ideia de contato entre romanos e germânicos, o significado do termo bárbaro e a desagregação do Império Romano, a crise que nós vamos continuar, inclusive, não todos os historiadores, mas um grupo de historiadores, uma corrente historiográfica, gosta de colocar que o próprio cristianismo também é um dos motivos, ou não da crise, mas de acentuar e consolidar a crise, porque os valores de guerra mudaram. Não é mesmo a passagem bíblica? Se alguém dá um tapa na sua cara, o que Jesus Cristo disse? Não, vire o outro, não é mesmo? O que os valores guerreiros romanos diziam antes? Domínio. Nós somos o império. Nós somos Roma, não é mesmo? Roma é a luz. Roma é a força, como diriam os romanos. Pois bem, como que daí chega outras ideias religiosas dizendo, ou a ideia religiosa cristã, dizendo sobre você perdoar o inimigo? É totalmente inverso de guerra, né? Ajudar o inimigo, não é mesmo? Dar a face, se chegar uma pessoa te dar um tapa, você virar o outro. Isso não são valores de guerra. E o Império Romano estava assentado no exército com valores de guerra. Isso dá um impacto cultural muito grande. Fechou? Próxima aula, ruralização, soluções em busca, né? Para a crise, ascensão do cristianismo, chegou o momento, a perseguição, início, hein? Mas nós vamos ter outra aula ainda sobre o cristianismo. Fechou? Referências? Pô, só agradecimentos a todos vocês que estiveram junto comigo nessa, aquele abração do professor Roberto para toda a galera, e como diz o clichêzão, foco nos estudos, força, fé no coração, até a próxima. Valeu, galera!